Se você tivesse R$ 5.000 hoje, como você investiria e faria essa divisão de investimentos? Eu montei uma carteira e mais de 10% eu coloquei em Bitcoin e não tem ações. Bora ver o que eu coloquei nessa carteira de investimentos? Eu vou te mostrar exatamente como ela ficou. É uma carteira de uma pessoa que eu gosto muito. Eu acredito que vai ser bem legal trazer aqui para vocês. Essa carteira que eu montei, ela é pensada em quem está começando a investir, mas tem um perfil um pouco mais arrojado, né? Um pouco mais ousado. Tanto que essa pessoa falou, eu quero colocar Bitcoin. E aí eu fiz algumas análises, enfim, vamos colocar Bitcoin, porque na verdade Bitcoin está em queda, né? Então vamos organizar esse negócio. Eu vou mostrar para vocês aqui tudo da forma que eu dividi, da forma que eu coloquei. Renda fixa, renda variável e ativo internacional, que no caso é o Bitcoin. Muita gente nessa fase, quando começa a investir, comete um erro muito grande, que é ir naquelas indicaçõezinhas, na modinha, no que é interessante para alguém, sem ir lá, sem dar uma pesquisada e sem saber realmente qual que é o fundamento, o porquê que você está investindo nisso ou naquilo. E eu vou mostrar para vocês todos os tipos de investimentos que eu coloquei e o porquê que eu apliquei nesses investimentos. Essa carteira ela foi montada sobre 3 pilares: segurança, renda e crescimento. Eu coloquei, como é uma carteira para iniciante, aproximadamente 50% em renda fixa, porque isso garante uma segurança, garante um caixa ali, se caso a pessoa precisar ou quiser investir em outra coisa. Isso garante também uma reserva de emergência, tá? Então, se a pessoa precisar, tiver alguma urgência, alguma emergência, então eu resolvi colocar 50% do valor em segurança, renda fixa. Cerca de 37% dessa carteira eu coloquei em renda variável, em fundos imobiliários. Por que fundos imobiliários? Fundos imobiliários têm menos volatilidade que ações, ou seja, se cair, cai pouco, se subir, sobe pouco, mas ele é focado em renda. Ou seja, essa pessoa dona dessa carteira vai experimentar, receber todos os meses um pouquinho na sua conta desses investimentos. Ou seja, quando a pessoa tem dinheiro caindo na conta, ela se sente assim mais motivada. Porque, por exemplo, em renda fixa, o montante ele vai aumentando ali, mas você não recebe na sua conta. E renda variável, quando a gente fala de fundos imobiliários e até de ações, eu não coloquei ações nessa carteira, porque ações podem ter uma volatilidade maior. Você vê o dinheiro caindo na conta, e aí você pode fazer o que você quiser com ele, seja R$1, R$2, R$3, 10, 20, 200, 500, faz o que você quiser. A minha orientação para essa pessoa é que você pegue esse valor que caiu, junta mais um pouquinho com o seu aporte do mês e compre novas cotas. Para isso, eu coloquei vários tipos de fundos imobiliários para diversificar bastante. Vou mostrar para vocês daqui a pouco a carteira. E coloquei ali cerca de 12, 13% em Bitcoin. Por quê? É uma criptomoeda que está na moda, mas foi muito bem analisada, tá? Então, o Bitcoin hoje está com uma queda muito alta. Praticamente dos últimos anos a gente teve a maior queda agora, no início desse ano, final do ano passado, início desse ano. Então, quando a gente escolhe colocar de 10%, 12%, é um percentual muito alto, mas foi uma escolha da pessoa. Eu colocaria, na minha carteira, eu tenho 5% de Bitcoin. Só que também é algo assim, que se crescer muito, beleza, mas se estagnar ou cair um pouquinho, não vai fazer tanta diferença assim na carteira da pessoa. É uma pessoa com perfil arrojado, então está disposto a correr esse risco para ter ganhos. Eu acredito que o Bitcoin vai crescer bastante, foram vários estudos, mas tendo em vista aí do que a gente sabe do mercado, do que a gente já vivenciou no passado, o que houve no passado não é certeza de futuro, mas a probabilidade é muito grande. Então, eu acredito muito mesmo em Bitcoin e tenho comprado, inclusive eu tenho comprado também. E não é porque o Bitcoin está em queda que eu vou colocar todo o valor da minha carteira. Vou colocar tudo nesse aqui porque ele está em queda, ele vai subir.
E não vou colocar também 50% da minha carteira. Você precisa sempre investir com um planejamento. Você precisa entender o que você está fazendo. Porque se você for pela emoção, se eu for pela emoção, eu compro tudo de Bitcoin, porque eu acredito que vai subir, por que eu não vou comprar tudo? Mas você tem que ter uma carteira diversificada, porque a gente, primeiro, está sujeito a erro de análise, segundo, o mercado é muito volátil, e terceiro, você tem que proteger o seu patrimônio. Eu coloquei 50% dessa carteira em renda fixa, porque é uma proteção de patrimônio, e renda fixa é muito difícil dar errado. E se der errado, tem proteção do FGC. E é por isso que eu não coloquei tudo em fundos imobiliários, é por isso que eu não coloquei tudo em Bitcoin, porque a minha metodologia de diversificação, ela precisa vir acima das minhas emoções. E a lógica do Bitcoin é essa. Se subir muito, maravilha, beleza. Se cair, não vai danificar e não vai estragar ou prejudicar a minha carteira. Entenda que investir não é uma aposta, é uma construção. Então, tenha o seu planejamento. Vou mostrar para vocês aqui na tela do meu computador. Vamos aqui agora para a tela do meu computador. Eu vou mostrar para vocês aqui o valor dele era esses 5 mil e pouquinho, o patrimônio que ele tinha, 5.105, esse era o valor que ele tinha. E a minha missão era dividir isso. Então, o que eu fiz? Em renda variável, eu escolhi esses ativos aqui, que são ativos que para mim faz muito sentido. Aqui a gente tem fundos de papel, de tijolo, então eu acredito bem interessante HGLG 11, eu gosto muito, BTLG, nossa, KNR11, KNRI também é muito bom, tudo do mesmo grupo. Fica a análise desses fundos para um próximo vídeo, mas esses fundos são fundos que me agradam. Lá na página que eu vou colocar para vocês aqui, vocês conseguem analisar cada um deles e por que eu escolhi. Mas todos eles estão com sobre VP bacana, pagam bons dividendos, têm tido crescimentos. Eu coloquei mais do RVBA11 porque o preço dele é um pouco mais baixo, então aí eu conseguiria comprar 10 cotas dele pelo preço praticamente de um desses aqui, né? Então, por isso que eu coloquei um pouco mais, para ficar bem diversificadinho. Quando a gente fala de renda fixa, eu coloquei Tesouro Direto, eu comprei um, de Selic mesmo, Tesouro Selic, porque eu acredito que pode ser uma reserva de emergência se precisar, enfim. E eu coloquei 2 CDBs de R$1.000 cada um deles, tá? Então, 50% da carteira. Para Bitcoin, eu coloquei esse ETF aqui, 11 unidades dele aqui, quase 13% da nossa carteira, tá? Esse Bitcoin aqui, eu comprei ele através de um ETF. Eu posso explicar para vocês melhor em outro vídeo o que são ETFs, mas basicamente, eu tenho até um vídeo aqui, vou colocar na descrição, onde eu falo um pouquinho sobre cada investimento, eu falei isso. ETF é como se fosse uma cestinha. Nesse cesto eu coloco um pouco de cada coisa. E aí tem uma administradora que administra. Nesse caso aqui, essa administradora, ela tem somente bitcoins. Então você paga ali uma taxa de administração, só que eu acredito que o ETF ele é mais seguro do que você comprar o Bitcoin através da própria corretora. Quando você compra o ETF, ele fica direto na bolsa de valores, atrelado ao seu CPF ali, você pode mudar de custódia, se caso você quiser trocar de corretora, você pode trocar. Então, eu acredito que tem uma segurança melhor. Então, eu comprei ele vai subir de acordo com o Bitcoin também. Então, é um ativo, na minha opinião, mais seguro. Então, eu comprei 11 cotas, estava valendo 58, 52. Vamos ver como que está valendo hoje, porque eu fiz isso no início da semana. Vamos ver quanto está valendo hoje. Olha quanto tá valendo já. Caramba! O tanto que já subiu de 58 para 64 cada cota. Olha o tanto que essa pessoa já ganhou aqui. R$68 já que ele tá tendo de lucro. Ele comprou 11 cotas por R$58 e agora as 11 cotas dele já tá valendo 64.
Mais uma vez, Jéssica, mas por que você não coloca tudo em Bitcoin, já que caiu e agora está subindo? A metodologia, ela precisa vir acima, porque do mesmo jeito que está subindo muito, e eu acho que vai subir mais, bem mais, tem a possibilidade de cair e cair muito também. Então, nunca vá pela emoção, nunca vai por diquinhas, aprenda, entenda e saiba aquilo que você está fazendo. Muito legal, ficou uma carteira muito boa, não tem ações ainda, mas de acordo com que ele for fazendo alguns aportes mensais, a gente vai colocando algumas ações aqui e eu posso trazer depois para vocês um acompanhamento de como está essa carteira lá na frente, tá? Se vocês tiverem curiosidade para saber. R$5.000 bem investidos, bem divididos, valem muito mais do que R$20.000 mal investidos que você pode ver indo pelo ralo. Então, com os aportes mensais, cada mês você coloca mais um pouquinho alguma coisinha, e aí você vai diversificando e vai fortalecendo e protegendo seu patrimônio, fortalecendo sua carteira. Tenha foco em crescimento, tenha foco em renda, tenha foco em reserva de emergência. Não deixe de formar a sua reserva de emergência em primeiro lugar, tá? A pergunta que não quer calar é: se você tivesse R$5.000 hoje, você colocaria mais de 10% em Bitcoin? E eu quero aproveitar o ensejo e trazer para vocês aqui o livro do Primo Rico, que eu amo, do Meu Milhão. Eu já tinha falado para vocês, esse livro aqui eu li há mais ou menos uns 7 anos atrás, 6 anos atrás, quando eu comecei a investir. Eu tinha muita curiosidade. Então, para quem está começando, é bem interessante. Mas agora que eu entendo algumas coisas, algumas palavras e tudo, está muito mais claro na minha mente. Mas ele me ajudou muito lá no começo, principalmente porque tem algumas citações, alguns exemplos, e é um livro bastante didático, então você aprende mesmo com ele. Ele está bem barato no Mercado Livre, o link está aqui na descrição, pode entrar lá e comprar, se não me engano é R$24, então está bem barato mesmo, sem frete grátis. E outro do livro que eu tô lendo os dois simultaneamente, é Quinta Essência, Lei da Atração. Eu quase terminei de ler esse livro em 2024, mas eu entrei em processo de mudança, então não terminei. E eu comecei ele novamente agora. Esse aqui é o poder da palavra, o poder do seu pensamento. Então, pensa comigo, eu vou ficar rico, eu vou conseguir, está no meu alcance, só depende de mim. Faça os investimentos certos, trabalhe certinho, todos os meses, seja paciente e eu tenho certeza que você vai conseguir chegar lá. Olha só, esse livro, ele é tão rico. Abandone o papel de vítima, ele é péssimo e a lei da atração detesta isso. Ou seja, o que você é depende de você. Então, esse livro também é maravilhoso, então eu sugiro muito que você compre os dois. E eu vou deixar o link dos dois aqui. O Mercado Livre tá bem barato mesmo, com frete grátis, só não compra quem realmente não quer. Se você gostou desse vídeo, dá um like, é muito importante pra gente. Compartilha com alguém que você conhece. E não deixe de se inscrever no meu canal. Eu conto muito aqui com vocês pra gente crescer bastante aqui, principalmente nós que somos do time de iniciantes. Obrigada, até a próxima.